sido convincente, insistente. Pela primeira vez, Inocêncio dirigiu-se não somente ao rei, mas também aos grandes barões do reino da França e a senhores e cavaleiros fiéis à Igreja. Exortou-os pelo poder e pelas virtudes alcançadas, mas nenhum barão francês respondeu à carta de Inocêncio. Filipe Augusto, por intermédio do bispo de Paris, encarregou-se da resposta. Confidenciou ao sumo pontífice ser-lhe impossível manter 2 exércitos. Estava em guerra com os ingleses, e não havia como desviar tropas defensoras dos interesses da coroa para a defesa dos interesses da Igreja. Não se opunha à intervenção armada para o combate à heresia desde que Inocêncio conseguisse uma trégua, de pelo menos 2 anos, com a Inglaterra, desde que clero e barões franceses arcassem com parte dos gastos da expedição, desde que ao reino fosse assegurado o direito de requisitar seus vassalos, caso o monarca inglês rompesse a trégua. Astuta maneira de recusar a expedição militar sem se comprometer com uma negativa fria e crua. Inocêncio não podia aceitar condições que fizessem do rei da França o árbitro de uma operação financiada pela Santa Sé. Não podia aprovar a requisição de vassalos do reino ao primeiro sinal de quebra de trégua dado pelo Estado João Sem Terra. Logo, a cruzada tanto requerida e esperada por Inocêncio, apesar das vantagens sempre oferecidas, não marcharia ainda sobre as infectadas cidades da Occitânia. Inocêncio não contava com apoio temporal para lutar contra a heresia e seus protetores, o que não era motivo para que Raimundo VI desprezasse o perdão da Igreja. Com o propósito de se defender de acusações que provocaram sua excomunhão, Raimundo conseguiu uma reunião com os legados papais. Pretendia explicar-se. O entendimento entre conde e legados, entretanto, estava minado pela hostilidade. Não houve acordo, e os religiosos decidiram deixar a cidade. Enquanto se afastavam, Raimundo, enraivecido, não mediu suas palavras e, aos gritos, para que qualquer um ouvisse, ameaçou de morte Pedro de Castelnau. Os legados tomaram o caminho do Ródano. Ao anoitecer, pararam para repousar. No dia seguinte, quando se preparavam para atravessar o rio, Pedro de Castelnau foi assassinado. Acusaram Raimundo de ter contratado sua morte e pago por ela generosa quantia. Conferência infrutífera, assassinato inoportuno pioraram terrivelmente sua situação. Deram motivos a Inocêncio e Arnaldo Amauri de redigir cartas a arcebispos de inúmeras cidades, ao rei Filipe Augusto, a condes, barões, cavaleiros do reino e grandes prelados da França clamando por justiça. Antes vítima de interdição e excomunhão, agora acusado de assassinato, o conde foi julgado e condenado sem que pudesse, de defesa, pronunciar palavra. Entretanto, Raimundo seria o último a ser favorecido com a morte de Castelnau. O conde precisaria ser muito tolo, o que não era, para cometer um ato cujas consequências seriam desastrosas, precisaria ser muito ingênuo, o que também não era o caso, para não perceber que, com tal ato, as suspeitas fatalmente recairiam sobre ele, que acabava de se exaltar e ameaçar o legado, tornando premeditado o crime por vingança. Ameaças e pragas não implicam obrigatoriamente atos, e não existem provas que Raimundo decretou a morte do legado. Acredita-se que o conde não foi o mandante do crime, e que alguém se aproveitou de suas ameaças e ordenou o assassinato do legado para que as suspeitas recaíssem sobre ele. As terríveis acusações exigiam defesa, e Raimundo apelou para Arnaldo Amauri a fim de que intercedesse junto a religiosos, obtivesse uma conferência para que ele pudesse defender-se. O abade mostrou-se solícito e pesaroso com a situação do conde, prometeu reunir os irmãos, advogar sua causa, tentar convencê-los a recebê-lo. Conforme assegurou, Arnaldo reuniu-se com eles. Não para interceder a seu favor. O abade não nutria nenhuma simpatia pelo conde e aproveitou o encontro para desenterrar acusações que pairavam sobre ele e culpá-lo pela morte do legado. Após a conversa,
Ninguém quis saber de suas explicações. Raimundo insistiu com o abade, argumentou ser um direito seu apresentar-se, defender sua inocência. Arnaldo Amauri aconselhou a esperar que a indignação dos prelados amansasse. Garantiu que não faltariam ocasiões para que sustentasse seus argumentos de defesa ou provasse, através de atos de obediência à Igreja, que foi julgado culpado injustamente. Raimundo, inconformado, decidiu ir a Roma conversar com o Papa. Sozinho, sem advogado que o representasse. Arnaldo fez o possível para dissuadi-lo da viagem e do confronto com Inocêncio III. Nenhum argumento convenceu. Injustiçado por uma acusação infundada, lesado por um julgamento sem defesa, o conde optou pela viagem. Nada lhe poderia acontecer de pior que a acusação de assassinato. Contrariados, abade e outros prelados o viram partir. Inocêncio recebeu-o. Certificou-se de sua firme vontade de se retratar. Convicto de que a Igreja tinha por obrigação misericórdia e perdão aos que a ela se dirigissem, ordenou a organização de um concílio para que Raimundo fosse ouvido. Arnaldo Amauri não tinha como se opor às ordens do Papa, mas nada o obrigava a obedecer a elas imediatamente. Adiou o concílio inúmeras vezes. 4 meses depois, num enorme salão, preparou-se para o evento. Arnaldo Amauri convocou legados nomeados por Inocêncio, bispos, arcebispos e abades que tinham queixas do conde. O chefe da ordem de Cister tomou a palavra. Enumerou, um a um, os crimes atribuídos ao conde, coroou-os com o relato da morte de Pedro de Castelnau e evidências de sua culpa. Quando nada mais havia para dizer, deu palavra aos religiosos para que decidissem a favor do conde ou contra ele. Durante horas, ecoaram vozes inflamadas e acusadoras. Por diversas vezes, Raimundo tentou argumentar. Era sempre impedido. Os prelados debateram calorosamente. Sentenciaram. Raimundo era culpado dos crimes a ele atribuídos. Encerraram o concílio sem que permitissem a palavra ao conde de Toulouse. Raimundo ficou indignado. Queixou-se, novamente, ao Papa. Inocêncio interrogou Arnaldo Amauri para apurar o porquê das reivindicações do conde. O abade explicou-lhe que, apesar de empenho e dificuldade em reunir legados, convocar religiosos para um concílio extraordinário, Raimundo, quando convidado a se justificar, negou-se a fazê-lo, o que ocasionou sua condenação por unanimidade. Inocêncio, enganado, ordenou que outro concílio fosse marcado, que Arnaldo estudasse minuciosamente os crimes, impondo pesadas condições para que Raimundo, caso realmente quisesse, obtivesse absolvição. O abade foi contrário à reabertura do caso Pedro de Castelnau. Raimundo, segundo ele, era o culpado, e nenhuma explicação poderia inocentá-lo. Foi também inclemente quando sugeriu que Inocêncio impedisse qualquer reconciliação e mantivesse a excomunhão, quando propôs desligar o perverso do seio da Igreja, qualificando-o de inimigo do Cristo e da sociedade. Inocêncio estranhou a determinação do abade em sugerir a ruptura de Raimundo com a Igreja. Não concordou com ela. Insistiu no concílio. 6 meses depois, o abade impôs ao conde penas inaceitáveis em troca da absolvição. Raimundo recusou-se a acatá-las. Diante da recusa, Arnaldo excomungou pela segunda vez. Por que tanta intransigência por parte do abade? Porque tentava evitar que o caso Pedro de Castelnau fosse revisto e que a inocência de Raimundo pudesse ser provada. Porque negava o perdão da Igreja. Porque demonstrava claramente a opção pela expedição militar. Nada disso passou despercebido a Inocêncio III, mas o Papa concluiu que seus princípios, como chefe da tão prestigiosa Ordem de Cister, se chocavam com atitudes que considerava indignas em um homem que se dizia católico devotado à Igreja e Cristo. Iludia-se o sumo pontífice. As motivações do abade eram de ordem temporal. Arnaldo Amauri já afastara o arcebispo de Narbonne de seu arcebispado e já se promovera arcebispo,
fazendo jus à senhoria de metade da cidade. Ora, a outra metade pertencia, indevidamente, estava convencido, a Raimundo VI, que, como duque, possuía a suzerania do viscondado. Mantida a desgraça do conde, obtido o confisco de suas terras com a cruzada, tornar-se o abade o suzerano temporal da região. Um direito incontestável a seus olhos. Arnaldo pertencia à antiga linhagem dos duques de Narbonne. Tentava reconquistar um patrimônio que fora seu e que passara às mãos dos condes de Toulouse independentemente de sua vontade. O abade tinha motivos suficientes para prejudicar o conde e estava decidido a empunhar armas para impedir que defendesse sua inocência. Aproveitou o concílio marcado pelo Papa para convencer os religiosos a excomungar o conde e seus cúmplices, interditar suas terras, exortar clérigos e leigos franceses a tomar a cruz, unirem a aliança a espadas temporal e espiritual e devolver às terras rebeldes a verdadeira fé. Arnaldo sugeriu a distribuição de indulgências a cruzados, a doação de terras confiscadas aos protetores e a reconhecidos senhores católicos. Todos aprovaram suas palavras. Inocêncio ordenou que tudo fizessem conforme sugerido por Arnaldo. Nomeou o chefe supremo da expedição, investiu-o de plenos poderes contra hereges e feudatários insubmissos. Pouco depois, Filipe Augusto recebeu carta de Inocêncio III. Nela, o Papa acusava Raimundo VI da morte do legado, exortava rei, príncipe e barões franceses a defender a Igreja, prometendo aos senhores católicos terras confiscadas na Occitânia. A resposta de Filipe não tardou. O rei da França lamentou, pesaroso, a morte do legado. Esquivou-se, entretanto, de acusar o primo Raimundo de Toulouse. Apoiou-se na eterna guerra entre França e Inglaterra para isentar-se de comandar a armada. Porém, impossibilitado de negar, mais uma vez, ajuda à Santa Sé e ao Papa, prometeu enviar homens e dinheiro se clérigos e barões se comprometessem com a participação financeira para suprir as necessidades da expedição militar. Por fim, tocou no ponto mais importante, a promessa de entregar as terras do conde aos que delas quisessem apossar-se. Filipe Augusto apoiou-se na consulta a homens eminentes e instruídos para observar que ninguém tinha o direito de desapossá-lo se não existissem provas concretas para condená-lo como herege. Argumentou que, mesmo no caso de lhe ser condenado, suas terras não podiam ficar à disposição e cobiça de barões, porque o conde as tinha em razão de vassalagem e homenagem prestadas a ele, o rei da França. Considerou ainda que qualquer atitude tomada contra Raimundo VI dependia de sua permissão e de seu reconhecimento de que ele se voltara contra a ortodoxia. Concluiu que, apesar de repudiar sua atitude de proteger hereges e dar-lhes abrigo, não tinha provas de que tivesse abjurado o catolicismo. Não havia motivos verdadeiros para confiscar-lhe seus domínios. Filipe sabia que Inocêncio perceberia a sutileza de suas palavras. Nada o impedia de condenar Raimundo VI por acobertar hereges, mas que se restringisse aos limites do poder espiritual. O direito de colocar suas terras à disposição de conquistadores pertencia somente a seu suzerano legal, isto é, a ele, e ainda assim se tal pedido, pela gravidade do ato, estivesse fundamentado em provas que o justificassem. Que o Papa confiscasse as terras que Raimundo tinha da Igreja, como era o caso do condado de Melgueiro. Em Roma, sem esperar a resposta de Filipe Augusto, Inocêncio começou os preparativos para a cruzada. Os religiosos predicaram, mobilizaram nobres, tentando pressionar o rei da França e o jovem Luís, seu filho. Inocêncio anunciou que o comando espiritual e o militar seriam dados pela Igreja. Arnaldo convenceu o Duque da Borgonha e o Conde de Nevers a tomar a cruz e a pedir que Filipe Augusto os liberasse da campanha contra a Inglaterra. Como Filipe continuasse omisso e resolvido a não arcar sozinho com as despesas da expedição, Inocêncio tratou de arranjar colaboradores. Distribuiu encargos.
Aos senhores coube providenciar fundos que lhes permitissem comprar equipamentos, financiar a viagem de cavaleiros, escudeiros, valetes e todos os que fossem à Occitânia. A rei e arcebispos, pedir a credores de qualquer homem que quisesse tomar a cruz que lhe adiassem a dívida durante o tempo em que se encontrasse em combate. A medida recaiu principalmente sobre judeus agiotas, sendo-lhes obrigatório protelar pagamentos e até perdoá-los. Enfim, exigiu campanha entre as populações para que contribuíssem com dinheiro ou bens. O empenho de Inocêncio em conseguir a ajuda do rei, em eleger chefes para a expedição, e suas providências para convocar cruzados, distribuir tarefas, iniciar rapidamente os preparativos atravessaram fronteiras. Raimundo não teve dúvida de que precisava agir o mais rápido que pudesse para se livrar das tendenciosas acusações que pesavam sobre sua cabeça, extremamente sérias para que fossem menosprezadas. O conde se tornara inimigo número 1 de sociedade e cristandade. Sua situação era desastrosa perante igreja e reino. Papa e barões franceses tramavam a maneira de puni-lo pela recusa em jurar a paz, pela proteção aos hereges e, principalmente, pelo assassinato de Castelnau, do qual, apesar de jurar inocência, não havia conseguido defender-se e continuava como acusado. A condenação do conde não era um ato isolado, ela atingia a cidade, seus habitantes e se estendia ao condado. Sobrou-lhe uma única saída, a humilhação de, novamente, rogar a Arnaldo Mauri que intercedesse a seu favor diante do Papa. Somente com o perdão da Igreja e a promessa de obediência teria condições de provar sua fidelidade à fé católica e evitar o pior. Arnaldo esquivou-se da ajuda. Despachou-o. Sumariamente. O conde organizou uma embaixada de religiosos incumbidos de levar ao Papa seu pedido de perdão e o compromisso de submissão à vontade da Igreja. O outono alaranjava a natureza, ressecava folhas, flores e frutos, deitando-os sobre a terra, desidratando-os, crispando-os, quando o Visconde Trincavel, senhor de Béziers Carcassonne, sobrinho de Raimundo, chegou a Toulouse. O jovem tinha urgência em discutir com o tio a situação da Occitânia. Havia relutado em procurá-lo, ciente das dificuldades que enfrentava, mas, ao saber que Raimundo se rebaixava e rogava novamente a oportunidade de se justificar, apareceu munido da proposta de unir forças para enfrentar a armada espiritual. O jovem Trincavel era reconhecido defensor de hereges e argumentou que, como ele e outros senhores meridionais, Raimundo não tinha nenhuma intenção de prejudicar parentes e amigos que se haviam voltado a outra fé. Qualquer aliança que estabelecesse com o Papa ou com seus legados seria quebrada e se mostraria inútil, porque continuaria a não obedecer às regras da Igreja. Insistir em obter absolvição em troca do compromisso de acatar ordens que não seriam cumpridas não resolveria o problema. A cruzada já estava decidida, promessas não a evitariam. O mais sensato era unir os meridionais, armá-los para que enfrentassem o exército francês e impedissem expulsão e morte de irmãos, confisco de terras e títulos. Trincavel fez o que pôde para convencer Raimundo a reagir, mas o conde não abriu mão da possibilidade de ser absolvido. Não via como conseguir unir feudatários desligados por toda espécie de rivalidades. Sabia que Arnaldo estava por trás da expedição, e era esta o que o impelia a buscar a reconciliação a qualquer preço, ainda que tivesse de empenhar sua palavra e obedecer a tudo que lhe fosse exigido. Outro problema por considerar era o tempo. Mesmo que percorresse condados e viscondados e convencesse seus feudatários a lutar pela causa comum, precisaria computar locomoção, organização da defesa, recrutamento de homens, construção de engenhos de guerra, suprimento de alimentos para as cidades. Antes que conseguisse visitar seus vassalos, já a armada estaria devastando a região. Na verdade, sabia o conde, nenhum barão estava em situação tão precária quanto a sua. Muitos eram acusados de proteger bons homens, asilá-los, mas, isentos de acusações graves,
Bastava que negociassem com os legados e não seriam importunados. Quanto a ele, não tinha como acalentar ilusões. Não haveria acordo com o excomungado, condenado por assassinato, se mostrasse pouco caso em se desembaraçar de seus crimes e optasse pela luta. Travar batalha pela reconciliação era a única forma de afastar o perigo iminente. Enquanto isso, teria tempo de pensar na estratégia por seguir, na maneira segura de defender seus direitos e seus vassalos. Raimundo pregou submissão, mas Trencavel não se conformou com a sua obstinação em obter perdão. Abandonou Toulouse tão logo o tio deu por encerrada a discussão. Não fez caso também do conselho dado. Os embaixadores de Raimundo chegaram a Roma em fins de 1208. Afirmaram ao Papa total submissão do conde à vontade da Igreja e seu desejo de ser perdoado. Inocêncio aceitou o pedido de perdão, prometeu que lhe daria a oportunidade de provar que não tivera envolvimento na morte de Pedro de Castelnau. Inocêncio exigiu que Raimundo colocasse nas mãos da Igreja, como garantia, 7 castelos que tinha na Provença. Os embaixadores aproveitaram para reclamar de Arnaldo Mauri. Acusaram o abade de tratar o conde de forma injusta e rude. Pediram que Inocêncio designasse um legado suplementar com quem Raimundo pudesse entender-se. O Papa aceitou o pedido. Nomeou Milon para negociar com o conde de Toulouse, mas deu-lhe ordens de que nada fizesse sem a autorização de Arnaldo. Assim, evitava que o conde manipulasse o novo legado a seu favor. Julgando ainda que poderia limitar a indisciplina de Raimundo, ou qualquer ajuda que pudesse conseguir, redigiu carta aos legados, instruindo-os sobre a tática por adotar quando a armada chegasse. Aconselhou o ataque individual aos que se haviam afastado da unidade da Igreja. Proibiu que molestassem o conde de Toulouse se ele não se precipitasse em defesa dos outros. O importante era impedir que os enviados do Anticristo se agrupassem. Vendo a derrota dos aliados, Raimundo desistiria, e seria mais fácil vencê-lo quando estivesse só. No início de 1209, Inocêncio já havia tomado providências para que a expedição militar marchasse sobre a Occitânia. Filipe Augusto, entretanto, continuava reticente e surdo a seus apelos. Inocêncio encarnava o poder espiritual, Filipe, o temporal. 2 autoridades, 2 legalidades, 2 ambições opostas, conquanto complementares, que se afrontavam na tentativa de anular uma outra. Filipe tentava fazer valer seus direitos e impedir que o poder espiritual ultrapassasse as barreiras que o separavam do temporal. Inocêncio tudo jogava para que a cruzada do Ocidente se fizesse sob a égide real, o que significava para a Igreja obter sobre Filipe uma vitória política, o reconhecimento da soberania da Santa Sé sobre a coroa. O rei da França não se vergou aos desejos papais. Negou-se a chefiar a armada, alegou ser impossível dispensar o jovem Luís para que a conduzisse em seu lugar. Para salvar as aparências, autorizou o combate contra os perturbadores da paz e da fé aos senhores da Borgonha e de Nevers. Arnaldo Mauri já os catequizara a tomar a cruz, aguardavam apenas a autorização oficial do rei e senhor superior. Foram precisos 10 anos, longos anos, para que o Papa Inocêncio conseguisse organizar uma cruzada contra os meridionais. A invasão. A abadia de Saint-Gilles, berço da dinastia do condado, ergueu-se em torno do túmulo do santo. Depois, uma rica cidade a circundou, uma nova basílica foi edificada. Na fachada, 3 grandiosos portais camuflavam a entrada para a igreja e cripta. Sob o arco triplo, elevado para a glória de Deus, Raimundo de Toulouse fez penitência e juramento diante da igreja, diante de seu povo, para que soubessem de seus crimes, para que presenciassem sua humilhação, para que todos, e cada um em particular, meditassem sobre sua perniciosa conduta e o merecido castigo dado aos que se afastam das leis divinas aliando-se a inimigos ou dando-lhes apoio, proteção e asilo. Milon tudo organizou. Seguiu,
minuciosamente, os planos de Inocêncio para enganar a vigilância de Raimundo, fazê-lo acreditar que sua submissão suspendia culpas, anulava objetivos da cruzada. Enquanto isso, Arnaldo Mauri avançava, comandava a armada em direção ao Languedoc. Em Saint-Gilles, estavam presentes arcebispos, bispos e o povo da cidade, que se acotovelou desde cedo, em frente aos portais, para assistir à chegada de Raimundo, para ouvir o juramento de seu conde. Alinhados diante da representação da infância e da paixão de Cristo, os religiosos seguravam relicários ao pé do grande altar onde se expunha o Santo Sacramento. Fazia calor quando Raimundo surgiu. O sol, desde cedo, abocanhava a cidade com uma infinidade de raios insistentes, afogueados. Apesar da multidão, do mal-estar provocado pela excessiva aglomeração, pelo suor que escorria de testas brilhosas e faces vermelhas e encharcava camisas, emplastrava cabelos, espalhando no ar um cheiro enjoativo, agriadocicado, não havia conversas nem murmúrios. O conde, pés descalços, tronco nu, avançou. O sol lambia-lhe a pele alva do peito e das costas, deixando-a molhada, luminosa. Rosto corado, lábios em fogo, mas parecia surgir de labaredas do inferno. O legado passou sua estola no pescoço do conde. Sob ameaça de espancamento com vara, introduziu-o na igreja. Flagelou-o. Simbolicamente. O silêncio seguiu seus passos. Levou-o ao altar. Com as mãos sobre evangelhos e santas relíquias, jurou obedecer às ordens do Papa. Milon transmitiu as condições que Inocêncio julgara necessárias para que a igreja considerasse seu pedido de perdão. Réplica das anteriores. Raimundo respirou fundo. Assambarcou as migalhas de coragem que lhe restavam para concordar com as exigências feitas, com a enumeração das faltas que o condenavam e pelas quais devia penitenciar-se. Só mesmo acreditando que sua total submissão alterava o rumo dos acontecimentos, mudava o destino do condado, encontrou forças para humilhar-se em confissão, para arrepender-se de atos pensados e justificados, para jurar a obediência. Mas não devia pensar, nem se lamentar. Meneou a cabeça em sinal de consentimento. Aceitou tudo. Preparou-se para prestar juramento. Admitiu ter contratado e mantido salteadores, ter confiado cargos públicos a judeus, ter utilizado igrejas como fortalezas, ter expulsado e aprisionado bispos, ter cobrado pedágio. Prometeu conduzir-se como bom católico e, em caso de transgressão, acatar sua excomunhão e interdição de seus domínios, permitir que o condado de Melgueio e os 7 castelos dados como garantia fossem confiscados. Após a aquiescência do conde, cônsules e vassalos de Raimundo juraram a paz de Deus e firmaram compromisso de combater hereges. Foram ainda intimados a vigiar a conduta de Raimundo e, ao menor sinal de desobediência de sua parte, desconhecer sua autoridade. Em junho de 1209, Raimundo tomou a cruz, deixou seus domínios sob a proteção da Santa Sé, que suspendia as ordens de expor suas terras à cobiça dos que as pudesse conquistar. Preservou-as também da guerra. O preço era alto, mas Raimundo estava disposto a pagá-lo. Não tinha a intenção de lutar contra hereges. Sua submissão, todos sabiam, era apenas estratégia para ganhar tempo, para evitar a invasão iminente. Fingindo obediência, organizaria a defesa, tentaria a união dos feudatários occitânicos. Raimundo não desconfiou de que também Inocêncio ganhava tempo, que também ele negociava para neutralizá-lo e abater sítios hereges mais vulneráveis, retirando-lhe as possibilidades de se associar a outros senhores e fazer o frente ao exército que avançava. Ambos lançaram mão de astúcia. Restava saber qual de tinha o plano mais ardiloso. Enquanto o conde vestia traje e título de cavaleiro de Cristo, a armada cercava, ocupava, destruía, saqueava inúmeras cidades, queimando hereges que se recusavam a abjurar. Muitos habitantes, inflados pelo medo,
atearam fogo ao povoado, fugiram antes que a armada chegasse. Encerrada a cerimônia de Saint-Gilles, Milon e Raimundo VI partiram ao encontro dos cruzados que chegavam a Montpellier. Lá, não tinham ordens de atacar os habitantes nem de cercar a cidade e saqueá-la. Guilherme VIII era senhor devotado à ortodoxia. Montpellier pertencia a Pedro II de Aragão, vassalo da Santa Sé. A chegada dos cruzados ao Languedoc mobilizou habitantes e senhores, amedrontou Raimundo Rogério Trincavel. Depois da conversa com o tio, o jovem visconde não achou necessário submeter-se à igreja e acreditou que, com a reconciliação de Raimundo, com sua aquiescência em tomar a cruz, a cruzada perdia sentido e talvez até fosse suspensa. Só quando os cruzados alcançaram os arredores de seus domínios, Trincavel avaliou o perigo. Enquanto o tio tudo fizera para pôr a salvo suas terras, ele deixara sem proteção Béziers, Carcassonne, Albi e a região do Razés. O visconde resolveu seguir o exemplo do tio. Apresentou-se diante dos chefes religiosos, ofereceu sua submissão. Arnaldo Amaury pediu-lhe tempo para deliberar. Não podia, entretanto, atendê-lo. Conceder-lhe submissão idêntica do conde faria com que os 4 viscondados Trincavel se tornassem invioláveis. Se isso acontecesse, a expedição perderia completamente o sentido, e os esforços de Inocêncio para extirpar a heresia se desmanchariam como bolhas de sabão. Seria uma vergonha para a igreja se, depois de pedir e implorar, durante 10 anos, ao rei da França uma intervenção militar, dispensasse os senhores com seus exércitos e tropas de salteadores, alegando que a expedição havia perdido a finalidade. Como ressarcir senhores, como indenizar os que haviam arcado com compra de equipamentos e víveres? Pior ainda seria soltar os homens, já lesados em seus bolsos, sem a esperança de lucrar com indulgências, saques, confisco de terras. Dispensar senhores e cavaleiros seria indelicado, inadequado. Despachar salteadores desordeiros, sem nenhum controle, sem destino, seria extremamente perigoso. A submissão de Raimundo Rogério Trincavel não foi aceita. O mês de julho entrava em seu 3º decanato. A cruzada abandonou Montpellier. Tomou rumo de Béziers. Pouco depois, os cruzados cercaram as muralhas da cidade. Trincavel, assim que soube que sua reconciliação havia sido negada, voltou à cidade. Preparou-a para resistir ao cerco. Insuflou coragem em seus defensores, prometeu que lutaria ao lado deles. Deixou-os, porém, antes que a armada chegasse. Correu em busca de ajuda. Acreditou que a melhor solução seria conseguir reforços para o combate ao lado dos habitantes. A cidade se organizou para sustentar o cerco, para se defender e atacar durante várias semanas. Tempo valioso para que o jovem visconde reunisse tropas para libertar seu povo. Os cruzados armaram tendas sobre a pradaria rendilhada pelas águas do Orbe. Prepararam-se para um longo cerco. O bispo de Béziers, interessado em conhecer os termos para um possível acordo, escolheu alguns católicos para negociar com Arnaldo. O abade, ciente de que Trincavel se ausentara, acreditou que ameaças desnorteariam nobres e burgueses, fazendo com que cada um tratasse de salvar a própria pele. Impôs regras para o acordo. A comitiva ouviu as condições exigidas pelo abade. Regressou à cidade. Convocou nobres, religiosos e cônsules. Revelou-lhes as imposições feitas. Foram rechaçadas, julgadas desonrosas, contrárias a tudo o que sempre haviam defendido. Que indignidade exigia Arnaldo para conceder a rendição pacífica? O abade limitou-se a avisar que tinha a ordem de invadir a cidade, destruí-la, punir os habitantes. Para evitar mortes inúteis, aconselhou que os católicos se rendessem e entregassem os hereges à discrição dos cruzados. Como não estavam dispostos a condenar parentes e amigos, intimidados por ameaças, amedrontados pelo cerco, e como se negavam a desamparar a cidade,
descartaram a proposta do abade. Confiavam na solidez das muralhas, na monotonia do cerco, na inclemência do calor que aumentava cada dia, na privação dos víveres que apodreceriam. Acreditavam que, em pouco tempo, os invasores seriam os primeiros a sonhar com o término da quarentena que os acorrentava ao serviço militar gratuito e abandonar a armada, enfraquecendo-a. Tempo suficiente para que o Visconde convocasse seus vassalos e trouxesse o prometido socorro. Era em nome da amizade que protegiam os hereges. Era em nome da honra que se dispunham à luta. Não há dúvida de que prezavam parentes e amigos, de que apreciavam a conduta dos hereges, de que defendiam atitudes que julgavam honrosas. Não há dúvida também de que eram anticlericais e se recusavam a obedecer sempre que discordavam da proposta feita. Mas, para eles, o bem maior e mais precioso que possuía o cidadão era a liberdade, religiosa, política ou qualquer outra que pudesse ter e valorizar. Em Béziers, como em todas as regiões que falavam a língua d'oc, havia orgulho em proclamar o direito de aderir à religião escolhida e de ser respeitado enquanto católico, judeu ou herege. Ali praticavam a liberdade municipal e sua independência face aos poderes temporal e espiritual. O consulado existia desde 1131, e eles se orgulhavam dele. Se a senhoria da cidade estava dividida entre bispo e visconde, a administração pertencia a cidadãos eleitos, que não toleravam que bispos ou nobres ofendessem os burgueses ou os maltratassem. Práticas que os envaideciam e davam motivos para que fossem discriminados como os mais revolucionários habitantes do país. Pouco depois, o bispo de Béziers tinha nas mãos a resposta que devia levar ao abade de Cister. A decisão, tomada por unanimidade, repelia a rendição da cidade, denúncia ou entrega de hereges. Aceitar semelhantes imposições seria desrespeitar a liberdade religiosa concedida aos cidadãos, seria negar a liberdade política que assegurava ao povo a escolha da forma de governo e a eleição de seus representantes. Do lado de fora de Béziers, os cruzados aguardavam ordens. A armada se compunha de soldados a pé e a cavalo, arqueiros, besteiros, valetes e tropas de temidos salteadores, escória estrangeira que, sob o comando de um chefe, oferecia serviços em troca de salário e permissão para saquear as cidades tomadas. A contratação de saqueadores era proibida pela igreja, mas nenhuma armada partia sem grande número deles. Nem sequer aquela que combatia em nome de Cristo. Os mercenários eram a massa humana que nada tinha a perder. A vida pouco valia para eles. Lançavam-se, sem medo, à luta em campo aberto. Escalavam muralhas debaixo da chuva de flechas, pedras ou líquidos ferventes lançados de ambos os lados. Salteadores profissionais, armados com pedaços de pau, picaretas, facões, funcionavam como iscas, como montante de carne por sacrificar em batalhas. Contratados aos milhares, representavam a parte suja das guerras. Posicionavam-se o mais perto das muralhas e, ao menor sinal de reação dos cercados, atacavam, afugentando os defensores, amedrontando o povo e abrindo passagem para que os outros integrantes da armada penetrassem na cidade. Também do lado de fora das muralhas, reunidos em assembleia, abade, legados, senhores franceses e cavaleiros confabulavam sobre a intimação feita aos habitantes da cidade quando o bispo de Béziers lhes trouxera a decisão do consulado. Divulgada a resposta, Arnaldo Mauri confessou a certeza de que os católicos não entregariam os hereges. Reiterava a destruição da cidade e o massacre dos habitantes como a melhor técnica para aterrorizar a região e facilitar operações posteriores. Quando um cruzado interrompeu seu discurso, o homem anunciou que o combate já havia começado. Pediu que os cavaleiros se armassem e o acompanhassem. O que motivou o repentino ataque? O que houve para que agissem sem aguardar ordens do abade? Alguns habitantes alcançaram as muralhas e, agitando estandartes,
Zombaram dos cruzados e os enxotaram dali. Enraivecido, o chefe dos salteadores atacou. Em poucos minutos, os cruzados contornaram as muralhas, desceram o fosso, cavaram a terra para abrir buracos de passagem, quebraram as portas. Os defensores de Béziers, passado o espanto, começaram a gritar, incitando o povo a reagir. Diante da notícia trazida pelo cruzado, a reunião foi suspensa. Os cavaleiros jogaram-se sobre elmos, espadas e escudos. Já corriam quando um deles gritou por silêncio, perguntou ao abade como distinguir católicos de hereges. Como reconhecer os bons e poupá-los. Os religiosos emudeceram. Arnaldo Amauri não titubeou. Temendo que alguns se passassem por católicos e recaíssem em erro após a partida dos cruzados, ordenou: matem todos. Deus reconhecerá os seus. Imenso pavor tomou conta do povo quando os assaltantes pisaram na cidade. Espavoridos, os habitantes corriam de um lado para outro. Armavam-se. Às pressas. Padres vestiam hábitos. Desajeitadamente. Rezavam pendurados em altares, ensinos que repicavam nervosos, sofridos. Muitos, sob o comando dos religiosos, refugiaram-se nas igrejas. Os agressores penetraram nas casas. Surdos a choros ou pedidos de clemência, mataram os moradores. Saquearam. Destruíram. Esgotados os interesses, saciados os apetites, invadiram as igrejas. Dentro delas, não respeitaram altares ou crucifixos, religiosos ou laicos, velhos, mulheres ou crianças. Pisotearam tudo e todos. Pilharam sem escrúpulos a rica cidade. Onde não existiam riquezas, ateavam fogo sem compaixão pelos que ainda viviam ou agonizavam. O calor, a vegetação ressecada, a madeira receptiva à combustão propagaram as chamas pelas casas e igrejas, que estalaram, fenderam sob a fúria das labaredas. Arderam. Um amontoado de cinzas borrifou pedra e terra. Em 3 horas, nada sobrou de Béziers, nem dos 20.000 habitantes, católicos e hereges. Arnaldo Amauri escreveu a Inocêncio. Vangloriou-se de haver extirpado hereges e heresia de Béziers. Atribuiu a intolerável atitude dos habitantes, aos seus pecados, a punição, a privação do socorro divino até dentro das igrejas, que não os haviam protegido, castigando sem piedade os que haviam ultrajado e conspurcado os santos lugares. O massacre de Béziers amedrontou alguns senhores, fez com que cidades menos favorecidas e indefesas abrissem suas portas para escapar de pilhagem e carnificina. Minou a resistência de senhores que não estavam em condição de suportar a guerra. Arnaldo Amauri tinha razão quando comentara que a destruição de Béziers lhes facilitaria conquistas posteriores, evitaria lutas desnecessárias. Uma cidade tomada à força não preservava riquezas, e a cruzados não interessava perder armas, roupas, víveres, gado e objetos valiosos. A chacina de Béziers rendeu frutos. Mais de 100 burgos e castelos fortificados foram abandonados pelos habitantes, mas Minerva, Termes, Cabarete e Carcassonne se fecharam dentro de suas muralhas, prontas a suportar cercos e assaltos. Ninhos de resistência nasceram em alguns lugares. Tímidos ainda. O grande drama da Occitânia era estar totalmente dividida, no momento da invasão, por conflitos feudais, rivalidades regionais e pessoais. Narbonne submeteu-se, negando ajuda aos irmãos de Minerva. Os narbominenses, movidos pelas disputas regionais, entregaram hereges e suspeitos, prontificaram-se a prestar, ao abade, ajuda material e financeira e enviaram tropas para engrossar as fileiras dos cruzados contra os compatriotas em Minerva. O abade de Cister voltou os olhos na direção de Carcassonne. A antiga fortaleza celta se transformara em castelo romano, depois em fortaleza visigótica. Em meados do século XI, os viscondes catalães foram substituídos pelos viscondes de Béziers, os Trencavel,
que anexaram a seus domínios, além de Carcassonne, a cidade de Albi-el-Razès. Os Trencavel se firmaram como a mais poderosa casa feudal do Languedoc depois da casa dos condes de Toulouse. O século XII viu crescer a grande cidade, reedificada com gigantescas pedras cuidadosamente talhadas para a construção. Em 1130, ergueram o castelo. 20 anos depois, erigiram a Catedral de Saint-Nazaire. A população ultrapassou o perímetro da cidade, e dois grandes bairros nasceram. Ao norte, o conhecido como Burgo; ao sul, Castelar. No século XIII, Carcassonne era uma bela cidade, rica, contornada por 30 torres e sólidas muralhas. Raimundo Trencavel não alimentou esperança. O abade tramava contra ele, e, depois de Béziers, estava claro que a próxima investida atingiria Carcassonne. Trencavel reuniu seus melhores soldados, armazenou víveres e gado dentro das muralhas. Equipou-se com armas. Destruiu o refeitório e celeiro dos cônegos da catedral para conseguir madeira e pedras suficientes e suportar o ataque dos cruzados. Para enfraquecer a armada inimiga, e não lhe deixar meios de buscar alimento, demoliu moinhos nos arredores. Contava ainda com a pilhagem frustrada, em Béziers, pelo fogo que tudo engoliu. Trencavel fez o que foi possível para colocar a cidade em estado de defesa e dificultar o cerco dos franceses. Esqueceu, entretanto, que a cidade de Narbonne fornecia ajuda e que, pelo caminho, os cruzados depararam com vilarejos e castelos abandonados às pressas pelos habitantes, que não tiveram tempo de levar provisões ou destruí-las. Apesar das perdas em Béziers, a Armada do Norte de nada necessitava. Os cruzados acamparam diante do burgo, cujas muralhas irmanadas levavam a Carcassonne. Não o escolheram ao acaso. Sabiam que era menos fortificado que Castelar e seria fácil tomá-lo sem o uso de máquinas de lançamento. Arnaldo Amaury certificou-se de que arqueiros e besteiros de Trencavel estavam na Cité, como era designada Carcassonne, e suas flechas e pedras não atingiriam os agressores. A armada posicionou-se. Prudente. Equipou-se. Trencavel convocou uma assembleia. Reuniu 400 cavaleiros, inúmeros senhores e cônsules. Seu plano consistia no ataque imediato. Contava surpreender os cruzados antes que tomassem o burgo. Tentaria uma surtida. Pedro Rogério de Cabarete, fiel cátaro protetor de hereges, discordou de Trencavel. Para ele, o melhor era esperar que os cruzados tentassem interceptar a água das fontes que abasteciam a cidade, a primeira providência para intimidar os cercados, principalmente no verão. Para isso, teriam de se aproximar perigosamente das muralhas e seria mais fácil surpreendê-los. Pedro Rogério era cavaleiro ousado e temido, respeitado pelos barões. Sua proposta foi aceita sem discussão. Durante a noite, que escorreu em inquietante espera, em vigilante silêncio, cavaleiros armados distribuíram-se ao longo das muralhas. De ambos os lados. Sonolento ainda, o dia espreguiçava quando, para espanto dos carcassonenses, que nada haviam percebido ou escutado durante a madrugada, os franceses atacaram. Como nuvem de gafanhotos famintos, os homens se lançaram sobre o burgo, desceram o fosso, escalaram muralhas com a ajuda de escadas, derrubaram portas a golpes de ariete. Em 2 horas, tomaram o burgo. Apossaram-se de suas salinas. O precioso sal, vendido a peso de ouro, resolveria os problemas econômicos. Ocuparam as margens do rio, interceptando as fontes de água que abasteciam a cidade, impedindo que homens e animais viessem matar a sede. Um senhor francês, Simão de Montfort, responsável pela agilidade da manobra e pela vida salva de um cruzado, destacou-se dos outros em valentia e astúcia, merecendo o reconhecimento de Arnaldo Amaury. Os cruzados comemoravam a vitória, elaboravam planos para atacar Castelar antes de investir contra Cité, quando uma visita inesperada chegou ao acampamento francês. O rei de Aragão,
Pedro II, surgiu acompanhado de cavaleiros. Foi recebido com cortesia e deferência, e, como desejasse falar com Raimundo VI, seu cunhado, conduziram-no até a tenda do conde. Raimundo VI, de acordo com as ordens recebidas em Saint-Gilles, acompanhava os cruzados. Espectador apenas, omisso em reuniões e ações, sua tenda se encontrava bem longe do campo dos combatentes. Raimundo e Pedro conversaram durante algum tempo. Depois, Pedro II e seus cavaleiros montaram em cavalos, tomaram o caminho que os levava à cidade. Ao longe, os carcassominenses cercados reconheceram seu suzerano, e Trincavel correu ao seu encontro assim que os portões foram transpostos pelo visitante. Trincavel acreditou que o rei vinha em seu socorro. Enganou-se. Não eram reforços o que Pedro oferecia. O rei lutava contra muçulmanos, e seus vassalos, sabedores de sua insuficiência em soldados, não aceitariam que ele desviasse homens para defender os carcassominenses em detrimento dos aragonenses. Outro problema atava as mãos de Pedro de Aragão. O rei era vassalo da Santa Sé, não podia insurgir-se abertamente contra uma cruzada comandada pelo Papa. Não concordava com a intervenção militar nem tinha a intenção de se unir aos cruzados, mas sua interferência devia ser sutil. Em vez de se mostrar contrário à Igreja, Pedro pensava em se colocar como cúmplice de sua causa, como defensor da condenação e expulsão dos hereges. Assim, ficava livre para promover acordos que beneficiassem seus vassalos. Ali estava para interceder em nome dos habitantes de Carcassonne e, no papel de suzerano de visconde e viscondado, tentaram um honroso acordo. Trincavel não podia negar que seus recursos contra a armada eram restritos e, sem uma ajuda externa, o mais provável era sucumbir. Concordou com a mediação de Pedro de Aragão. O rei voltou ao acampamento dos cruzados. Os barões franceses mostraram-se favoráveis ao acordo, mas a decisão cabia a Arnaldo Amaury. O abade, sem pestanejar, pronunciou os termos para o contrato. Cópia do oferecido em Béziers. Aceitava o arrependimento de Raimundo Trincavel desde que o visconde entregasse a cidade e os hereges à discrição dos cruzados. Pedro esforçou-se para não demonstrar espanto diante da imposição, desonrosa para ele, para o visconde e para o povo de Carcassonne. Ao lado de Trincavel, deu livre curso aos sentimentos de decepção e cólera diante das condições exigidas. Jamais imaginou que, além dos interesses espirituais que Arnaldo fizera questão de pôr em destaque, existisse também o firme propósito de usurpar bens e terras aos senhores do sul. Trincavel rejeitou a rendição. Salvar-se com um punhado de homens era indecente, impensável. Preferia morrer junto ao povo e abandoná-lo à própria sorte. Pedro não encontrou palavras para contrariar a decisão tomada por Raimundo Trincavel. Restou ao rei levar a resposta do visconde aos barões e religiosos franceses. Sem acordo pactuado, os cruzados cercaram Castelar, recomeçaram os combates. A primeira investida fracassou. Eles recuaram, prepararam a artilharia. As catapultas, dispuseram-nas de forma que evitasse fossem destruídas caso os carcassominenses tentassem uma surtida. Depois, lançaram pesadas balas de pedra para enfraquecer o alto das muralhas, derrubar as ameias. Os muros decepados deixaram os atiradores adversos sem proteção, restando-lhes somente a fuga. Os franceses encheram o fosso com terra e ramagem para que a gata, construída sobre rodas, deslizasse e permitisse aos sapadores aproximar-se das muralhas. Cobriram-na com a pele úmida de um animal recém-abatido para evitar que a incendiassem. Tudo pronto. A gata avançou. Lânguida. Alcançou as pedras que isolavam a cidade. Os defensores conseguiram incendiar a poderosa arma do inimigo. De pouca valia foi a façanha. Os sapadores já haviam esburacado o muro. Os homens entraram pelas brechas. Os defensores refugiaram-se na Cité, deixando o Castelar em mãos inimigas.
Carcassonne já não contava com defesas ao norte nem ao sul. Estava cercada. Sobraram-lhe apenas os recursos próprios para resistir e subsistir. Dias e noites de monótona espera para agressores e cercados. Prova de resistência para ambas as partes. Os cruzados aproveitaram o tempo para construir máquinas, recolher ramagem, afogar a água do fosso. Monges e abades se encarregavam de levantar o enfastiado ânimo dos combatentes, repetindo-lhes as vantagens de conquistar ricas cidades, acenando-lhes com a distribuição de indulgências. Os carcassonenses estavam em desvantagem. Bloqueados, não podiam sair para pegar água em fontes. O calor secara os poços. Desidratados, acenavam a doenças, convidavam epidemias. Nas casas, crianças choravam, mulheres lamentavam-se, homens confabulavam impacientes. Ao longo das estreitas ruelas, morriam animais destinados a alimentar a população. Morriam também os que os habitantes criavam para lhes fazer companhia. Sem lugar para enterrá-los, inumavam-se onde caíam. Carnes apodrecidas, desprendidas de ossos, deixavam, sem pudor, suas entranhas à vista. O cheiro de carniça se espalhou pelo ar. Empestou tudo. Insuportável. Um exército de moscas negras, famintas, voltejava pela cidade. Em voo rasante, atormentava os habitantes, investigava possíveis presas, esvoaçava ao redor delas, cortejava-as, contaminava-as. Ao fim de 2 semanas, a próspera cidade os torturava. Raimundo Trincavel sofria ao lado de parentes, amigos, vassalos. Pedro de Courtenay, primo irmão de Raimundo VI e tio de Raimundo Trincavel, apareceu nos portões de Carcassonne. Anunciou-se como portador de uma proposta dos cruzados. Caso o Visconde quisesse conversar com ele, receberia salvo-conduto. Raimundo Rogério não conhecia o tio, mas aceitou dialogar. Nada tinha a perder caso escutasse o que o anônimo parente queria propor. A conversa foi rápida. O conde apoiou-se no parentesco para propor um novo acordo. Frisou que ali se encontrava por saber que o sobrinho não tinha saída. Não podia contar com a ajuda de Raimundo VI ou a de Pedro de Aragão. Acenou com a possibilidade de evitar que a cidade fosse tomada à força e sofresse o mesmo destino dado a Béziers. Trincavel considerou a situação de Carcassonne após alguns dias de cerco. Quanto tempo ainda resistiria à sede e fome, a doenças, choros e lamentos, a mortos insepultos, ao odor putrefato que pairava como neblina sobre a população? Não tinha homens suficientes para combate, e expô-los ao assalto dos cruzados era condená-los de antemão, pôr em risco a vida de mulheres e crianças. O acordo impediria que o povo continuasse a sofrer com o bloqueio, que a cidade fosse destruída por guerra e saque. Raimundo aceitou a proposta. Confiou no parente que afiançou conduzi-lo, em segurança, ao campo inimigo. Sozinho, entrou no pavilhão reservado a assembleias. Os franceses aguardavam sua chegada. Arnaldo Amaury já decidira os termos do acordo. O abade pediu que Raimundo permitisse aos cruzados entrar na cidade, ocupar castelo e torreão, reunir os despojos a que tinham direito. Durante a operação, ele ficaria retido. Após a pacífica tomada da cidade, ganharia liberdade, mas deveria exilar-se do viscondado. Trincavel, sem escolha, aceitou as condições da capitulação. Livre, veio conversar com os franceses. Aprisionado, deixou o pavilhão de conferências. Entregou à cidade suas riquezas à cobiça dos franceses. Os cruzados adentraram a cidade sem que os defensores oferecessem resistência. Com Trincavel em cativeiro consentido, a cidade depôs armas. Assenhorearam-se das dependências do castelo. Apropriaram-se dos animais sobreviventes e dos objetos de valor que encontraram. Ninguém se incomodou com as carcaças apodrecidas que jaziam pelas ruas nem com o cheiro fétido que tudo impregnava. Salvos os despojos a que tinham direito,
expulsaram os moradores de suas casas, para que nada levassem de seus bens, armas, equipamentos, joias, economias. Obrigaram os homens a guardar no corpo apenas a cueca, as mulheres, a camisa.